Glória a Deus. A paz para todos. Amém? A Bíblia diz, irmãos, em Lucas 1:20, a palavra do Senhor nos fala em 1 de Lucas, versículo 20, que Zacarias, ele fica mudo. Ele fica mudo ao duvidar da promessa de Deus, a qual Deus enviou o anjo Gabriel, aleluia, para transmitir uma mensagem para Zacarias e a sua esposa Isabel. Isabel não duvidou, porque Isabel sabia que tudo é possível para Deus. Apesar da idade de Zacarias e da idade de Isabel, ela sabia que tudo é possível para Deus. E a Bíblia diz que Zacarias duvidou. Ele duvidou, ele achou impossível, mesmo ele conhecendo o Deus de Israel, ele achou impossível ele ter um filho com aquela idade, com mais de 100 anos. Louvado seja Deus. Mas o que Zacarias esqueceu é que se é promessa, não importa o tempo. Se é promessa, não importa o tempo, né? Não importa o tempo. Se é promessa, não importa o tempo. Pode passar o tempo que for. É promessa, não é? Então Zacarias esqueceu disso. Isabel não. Isabel ficou quietinha. Isabel falou no seu coração: não, eu não vou duvidar do poder do Senhor. Não vou duvidar. Eu vou confiar. Eu vou esperar. E a Bíblia diz, irmãos, que Zacarias, ele fez como Sara. Zacarias fez aquele ar de rir, de dúvida, né? Dizendo: eu já sou velho demais para ter um filho, para gerar na minha esposa. E ali ele duvidou diante do anjo que Deus enviou a eles. Ele duvidou. Então, Deus fala através do anjo e manda-lhe um recado: Zacarias, tu ficarás mudo por tempo determinado até que a criança nasça. Por causa da tua incredulidade, por causa da tua dúvida, porque tu colocou em dúvida o meu poder. Você ficará mudo. Você não vai falar até que a promessa se cumpra. A palavra do Senhor diz em Lucas 1:20 que Zacarias ficou por um tempo mudo até que a criança nasceu. Quando Isabel concebeu, Isabel teve o filho, aí então a voz de Zacarias voltou, porque ele pegou a criança nos braços e louvou e glorificou o nome de Deus. E lhe pediu perdão por duvidar da palavra de Deus. E diante disso eu passo aqui para dizer para você: não duvide do poder de Deus. Não duvide daquilo que Ele já falou com você, daquilo que Ele já te prometeu. Não duvide, não coloque em questão o que Deus já falou com você, o que Deus já te prometeu. Não duvide. Porque nós vemos um exemplo claro aí que você vai ler aí. Você vai ler aí Lucas 1:20, sobre o nascimento de João. Aleluia. Filho de Zacarias e Isabel. Filho da promessa. Filho da promessa. Deus tem te feito uma promessa. E não importa o tempo que passar, Deus, ele vai cumprir esta promessa. E de que jeito, de que forma que Deus vai fazer? Não sabemos. Não sabemos nem o dia, nem a hora que ele vai cumprir. Porém, se ele prometeu, vai acontecer. Vai ter o cumprimento desta profecia. Então, eu passo aqui para dizer para você: o Espírito Santo de Deus me trouxe esta palavra. Aleluia, louvado seja Deus. E eu estou aqui, glória a Deus,
tomando um pouco de ar. Não tinha intenção de gravar. E nesses instantes que eu estou aqui, o Espírito Santo, ele ministra no meu coração. Aleluia. Diga, grave. Diga para o meu povo não duvidar da minha palavra. Porque tudo que sair da minha boca, tudo que eu prometer, haverá cumprimento, terá o cumprimento. Aleluia. Não faças como Zacarias. Zacarias ficou por um determinado tempo mudo, sem poder falar. Só falava por acenos. Porque ele duvidou. Ele duvidou. Mesmo ele sendo um sacerdote, mesmo ele sendo uma pessoa de Deus, um homem de Deus, ele duvidou. Ele duvidou da promessa. Quantas pessoas aqui duvidando da promessa? Quantas pessoas aqui duvidando da palavra que tem sido liberada? Quantas pessoas aqui até mesmo dizendo assim, imagina que nada, Deus não é na vida dessa irmã. Imagina que Deus vai fazer isso do que ela está falando. Não, Deus não vai fazer nada não. Deus não vai fazer, não vai cumprir nada não. Não vai não. Imagina, isso não vai acontecer. Preste atenção, cuidado. Cuidado com as dúvidas. Cuidado com as dúvidas. As dúvidas parecem serem boas, parecem ter fundamentos, mas não tem. Não é boa. Duvidar do poder de Deus é um perigo. É um perigo. O anjo fala para Zacarias: porque tu duvidaste no teu coração e fizeste pouco caso das minhas palavras, da promessa que eu te fiz, tu ficarás mudo. Esta palavra é forte. Cuidado, você que tem duvidado, para não ficar mudo, querida. Para não ficar mudo, querido. Cuidado. Cuidado com o que você tem falado. Não é Deus aqui, não é Deus lá. Deus não fala isso. Imagina que Deus fala desse jeito. Imagina que Deus vai usar uma mulher. Imagina que Deus vai fazer assim. Imagina. Isso não existe. Isso é coisa da cabeça dessa irmã. Isso é coisa da cabeça desse pastor. Isso é coisa da cabeça desse homem aí que está falando. Coisa da cabeça dele. É coisa da cabeça dela. Não vai acontecer nada disso. Isso não é de Deus. Cuidado. Cuidado. O Senhor mandou eu falar aqui. Aleluia, glória a Deus. Não duvide, não coloque em questionamento o que Deus já falou. O que Deus já falou, Ele já falou. E Ele não é obrigado a falar novamente. Porque a palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a penha. É uma vez que bate. Ele não precisa ficar batendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, ele não precisa. É você que tem que tirar a incredulidade do seu coração. É você que tem que parar de duvidar das coisas de Deus. Mas Deus não vai fazer a sua vontade de ficar usando este, usando aquele, e depois você murmurar. E depois você duvidar. Cuidado. Que você, ao invés de estar recebendo as bênçãos, Deus sabe com quem está falando. Não é com todos. É claro que não é com todos. Mas Deus sabe com quem Ele está falando aqui. Aleluia. E tem pessoas que, além de duvidar, elas ainda colocam incredulidade no coração dos outros. Ainda contaminam os outros com as suas dúvidas, com a sua incredulidade, com a sua falta de fé. Ainda contamina os outros. Vigia. Vigia na terra. Vigia, vigia na terra. Porque o que o Senhor falou terá o cumprimento na hora, no momento certo. Terá o cumprimento. Não murmure, aguarde o tempo. O tempo não é meu. O tempo não é do pastor. O tempo não é da irmã que pregou, do irmão que pregou, do missionário. Não. O tempo não é do homem, da mulher. O tempo é de Deus. Entenda.
Eclesiastes 3 nos fala que há um tempo determinado por Deus para todo propósito embaixo do céu. Tem um tempo determinado para haver cumprimento, para haver, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, quem determina esse tempo não sou eu. Quem determina esse tempo não é o vaso. Quem determina esse tempo é Deus. E a sua função e a minha função é acreditar e confiar e aguardar em silêncio. Para não perder a bênção. Para não perder a bênção. Porque se tu ficar murmurando, tocando no vaso, dizendo que não foi Deus, cuidado que Deus ainda coloca a gente mudo. Muda. Cuidado. Vigia na terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor falava muito forte dentro da minha alma. Filha, quantas pessoas duvidando? Quantas pessoas duvidando do meu poder? Quantas pessoas duvidando do que eu posso fazer? Eita, que perigo. Eita, que perigo. Não duvide, mas creia. Deus fala para Tomé. Tomé, um dos discípulos, falou para os outros discípulos. Maria disse, Jesus está vivo. Jesus, ele já ressuscitou. Jesus está entre nós. Tomé fala, eu não creio. Eu só acredito se eu ver as mãos de Jesus furadas. Se eu colocar o meu dedo na mão dele e eu ver os furos dos pregos, aí eu creio. Olha isso, que incredulidade terrível de Tomé. Olha que incredulidade terrível de Tomé. E ali eles estavam no cenáculo, eles estavam ali reunidos naquela sala, naquela casa, falando e comentando a respeito da ressurreição de Jesus. E Jesus ouviu as palavras de Tomé. Jesus escutou as palavras de Tomé. Eu só acredito se eu colocar o meu dedo nos cravos, nos pregos, aonde foi cravados os pregos na mão dele. Aí eu crerei que ele ressuscitou. Olha que incredulidade terrível, irmãos. Olha que incredulidade terrível. De repente, Jesus ouvindo aquelas palavras, Jesus se manifesta dentro do cenáculo. Jesus se manifesta no meio deles, com uma roupa resplandecente, o seu rosto, aleluia, em glória. Estende a mão para Tomé e diz, aqui está Tomé. Coloque o teu dedo na minha mão e vê os cravos, os furos da minha mão, Tomé. Tomé toma um espanto e diz, Senhor, és tu? Senhor, és tu, mestre? És tu? Jesus disse, Tomé, não seja incrédulo. Não seja incrédulo, Tomé, mas seja crente. Mas creia. Creia, Tomé. Só porque você viu as minhas mãos, agora você crê? Tem gente que está assim. Tem gente que está assim. Precisa ver os cravos. Precisa ter um sinal grande. Para ele poder crer, para ela poder crer. Senão ela não crê. Senão ele não crê. Tomé do século 21. Então Deus fala contigo, cuidado com a tua incredulidade, porque Deus ainda pode, Ele tem poder, não só de cumprir a promessa, mas também de deixar a gente mudo, por tempo determinado ou indeterminado. Deus ainda tem poder de tirar a visão de quem tem visão, como tirou a visão de Saulo no caminho de Damasco. Saulo ficou cego. 3 dias e 3 noites, cego, sem ver. Então, cuidado. Não duvide do poder de Deus. Não duvide da palavra de Deus. Não duvide de qualquer coisa, menos da palavra de Deus, das promessas que Deus já fez, do que Deus já falou. Não duvide. Amém? Este é o recado, esta é a palavra. Deus seja louvado.